Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Registros Ufológicos da NASA. Você está no canal Jackson Camargo, onde tratamos ufologia, astronomia, astronáutica, exploração espacial, ciência, sempre com seriedade, profundidade e imparcialidade. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a missão Gemini 4, uma missão famosa no meio ufológico, porque nesta missão existe um fato ufológico já conhecido desde a época em que a missão ocorreu. Mas antes de conhecer esse caso e outros registros ufológicos nessa missão, se inscreve aí no canal para acompanhar nossas atividades, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe seu likezinho, deixe seu comentário para ajudar o canal, a expandir e atingir um maior número de pessoas com essas informações. Compartilhe também nas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, seus amigos, para que todos acessem esse tipo de informação que deve ser de conhecimento de todos. Muito bem, falando então sobre a Gemini 4. A Gemini 4 ela foi ao espaço em 3 de junho de 1965 com os astronautas Edward White e James McDivitt. A missão ela durou 4 dias e realizou 66 voltas ao redor da Terra, 66 órbitas. E essa missão ela teve uma inovação em relação às missões anteriores. Era a primeira vez que a NASA ia tentar uma EVA, uma atividade extraveicular. Ou seja, o astronauta iria sair da cápsula e iria atuar fora da cápsula, vestindo um traje espacial. E essa operação durou aproximadamente 20 minutos. Então foi um feito histórico aí para o governo americano. Apesar de que os soviéticos já tinham tentado e conseguido fazer uma EVA, mas foi a primeira vez que os americanos tentaram tal procedimento. A cápsula ela chegou a 289 km de altitude durante a missão. Foi o período o voo mais distante até aquele momento, E a missão ela conseguiu aí durante todo o seu voo, ela fez 363 fotografias e algumas horas de filmagem. Agora, um fato interessante é que logo após a missão surgiu na imprensa dos Estados Unidos um diálogo que teria sido travado nessa missão e que a NASA se viu obrigada a comentar. Ela não descobriu como é que essa informação vazou, porque eram dados confidenciais, era algo secreto, e a imprensa acabou divulgando esse diálogo. Então, nesse diálogo, o James White ele contata o centro de controle lá do Havaí e o centro de controle responde. Então, ele era o centro Guaymas, que entrou em contato. E aí, então, o centro de controle fala no diálogo, o White ele fala Havaí, chamando o centro de controle, e o centro de controle fala Gemini 4, Guaymas, Cabo Canaveral. E aí o White fala, prossiga, Guaymas, Gemini 4. Aí o centro de controle informa, de acordo, temos vocês verdes aí em cima. Como estão as coisas aí em cima? O verde que ele se refere é a situação tranquila, está tudo normal no voo. Aí ele perguntou como é que estava para os astronautas no espaço. Aí que começa, o White ele fala assim, bem, acabo de ver algo mais aqui em cima comigo, mas justamente quando me aproximava para obter uma boa foto, o sol se colocou em frente e o perdi. E aí o centro de controle, quer estar alerta para copiá-los? Ou seja, quer permanecer atento para observar o que quer que seja? Aí o White concorda, sim, estou atento e vou ver se encontro a coisa outra vez, mas parece que não a verei outra vez. Ou seja, o objeto se aproximou, se tornou visível e se afastou. Aí o centro de controle, isso momentos depois, Ocorreu uma série de diálogos e daí, momentos depois, o centro de controle pergunta para o astronauta,
Ainda está buscando essa coisa aí em cima? E o White disse: não, eu a perdi. Parecia que tinha braços grandes que saíam do seu corpo. Somente vi por 1 minuto. Tem um par de fotos com uma câmera manual e uma com a Hasselblad. São as câmeras de bordo que eles tinham para fazer as fotografias. Mas eu estava em voo livre e antes que eu tivesse obtido o controle, eu o perdi. Aí o centro de controle encerra a conversa falando muito bem. Então esse diálogo ele chegou para a imprensa e a imprensa foi até a NASA questionar o que os astronautas tinham visto. E aí no primeiro momento a NASA declarou: os astronautas observaram um satélite, o satélite Pegasus, né? E aí ficou por isso. Mas alguns pesquisadores resolveram rastrear o Pegasus e descobrir qual era a posição do Pegasus no momento desse avistamento. E descobriram que o Pegasus estava do outro lado do planeta. Ou seja, os astronautas não poderiam ver o Pegasus porque tinha todo o planeta Terra entre o satélite e a cápsula espacial. O satélite estava tampando a visão. O planeta Terra estava tampando a visão do satélite Pegasus. Isso quer dizer que o satélite também estava a mais de 24 mil quilômetros de distância em linha reta da cápsula espacial. Também seria impossível de ver a essa distância. Aí eles voltaram para a NASA e questionaram a NASA porque questionaram, né? Apresentaram os dados confirmando que o Pegasus estava do outro lado e questionaram a NASA sobre o que seria. E aí a NASA na coletiva simplesmente falou: é verdade, não era o satélite Pegasus. E aí encerrou o papo, não quis responder mais nenhuma pergunta, mudou o assunto e ficou por isso, né? Aí pouco depois surgiram fotos e um vídeo associado à missão, tá? O vídeo ele é curtinho, tá? Vou pôr aí para vocês darem uma olhadinha. Então perceba como ele é curto, né? Então é questão de frações de segundo que esse objeto foi filmado, mas ele também foi fotografado, tá? Aqui a gente já está vendo algumas fotografias. Essa fotografia é a do objeto que eles estavam vendo, tá? Foi feita a fotografia. E aí, além dessa foto, nós temos outras fotos de objetos estranhos, possivelmente o mesmo, né? Feito pelos astronautas nessa missão. Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre as fotos do programa Apollo, eu resolvi fazer também do programa Gemini, e a minha intenção era colocar esse diálogo, né, que eu citei há pouco, colocar o diálogo na íntegra, lá, aqui no portal Fenômeno, né, para um artigo que eu estava escrevendo. E aí, quando eu estava buscando o trecho na íntegra, eu acabei esbarrando neste site. Tá? Esse é o site do Johnson Space Center, onde tem todas as transcrições dos programas Mercury, Gemini, Apollo e Skylab. Ou seja, tudo que os astronautas falaram durante a missão ou falaram com o centro de controle foi registrado em fitas e depois transcrito nesse documento que ficou confidencial aí por vários anos. A NASA, ela tinha que atender à lei americana que dizia que esses documentos deveriam ser divulgados. Então o que a NASA fez? Ela colocou essas transcrições nesse site e não fez alarde, não anunciou nem nada, porque não queria que fizesse uma investigação a fundo e descobrissem certos fatos, né, como esse avistamento. E então passou desapercebido da comunidade ufológica. Mas teve um ufólogo brasileiro, paranaense, curitibano, que descobriu esse material e começou a analisar, né? Então, durante a pesquisa que eu estava fazendo, eu analisei todas as milhares de páginas nos vários documentos em PDF que tinha disponível. Então, obviamente que eu não li tudo, são mais de 80 mil páginas, mas eu comecei a jogar palavras-chave com os termos usados para se referir a avistamento. Joguei lá o Bog, Papai Noel,
Fire, vários termos que poderia se referir a algo estranho, entre os outros termos, né? E aí eu encontrei a transcrição completa desse avistamento, confirmando que ele é real, que ele ocorreu, está lá no documento. Você está vendo a página aí, inclusive. Mas eu encontrei mais um registro de um possível avistamento ufológico dentro dessa missão, né? Então, nesse outro avistamento, os astronautas observaram alguma coisa no solo. E o Edward White, ele definiu assim, o White falando com o outro astronauta, o McDivitt. Posso ver um fogo negro no deserto. Você pode ver bem abaixo da própria fonte de onde ele vem. Eu não pude ver exatamente o que ele era, mas era um sinal bem diferente do chão. Eu fiz várias fotos S5 do terreno quando cruzamos o deserto às 7h17. Parece que temos uma falha no Magazine 7. Nesse momento, o astronauta ele tentou fotografar o tal fogo negro que ele via contra a superfície, né? E a câmera começou a apresentar problema, ele não conseguiu fazer o registro. Inclusive, se você olhar a sequência de fotos da missão, ela apresenta uma falha justamente nesse ponto da fotografia. E aí o astronauta continua. Parece que um daqueles cães não está pegando no filme, ou o filme está falhando. Olha que curioso, o astronauta falando que ele tentou fotografar e a câmera deu problema, né? Aí ele está tentando filmar, a câmera também está dando problema, né? E aí ele continua. Eu não sei, acredito que não consigamos muito. Aí o James McDivitt. Acabei de usar o frame 29 na Hasselblad em uma passagem pelo norte da África e na Arábia. Agora eu acho que estamos sobre o Irã. Você percebe que eles estavam voando ali sobre a região do Oriente Médio, né? Aí o James McDivitt pediu uma confirmação. O áudio nesse momento apresenta uma série de falhas e chiados, por isso que não foi possível entender a comunicação do Edward White naquele momento. E aí o James McDivitt perguntou: como você conseguiu isso? E o Edward White continua, né? Aí novamente não foi possível entender o que ele falou. Aí o McDivitt falou: dispara, eu tive medo de mudar, eu tinha certeza de que eu estava no ponto. Ou seja, ele não quis mudar a câmera, mudar as configurações, mudar filme nem nada, porque ele achou que estava funcionando, né? E aí o Edward White complementou: descobriu o problema? Descobriu, né? Referente ao problema. Aí o James McDivitt fala: a lente é uma porcaria nesta aqui, estragou aquela, né? Se referindo ao registro que ele estava fazendo. E aí os astronautas tentaram usar um aparelho que eles tinham a bordo chamado sextante. O sextante é um instrumento para observação de estrelas e orientação, para saber onde eles estavam naquele momento em relação à Terra e tudo. Então ele tem uma pequena luneta que lhe permite aproximar na observação. E aí eles tentaram usar a luneta e algum problema aconteceu, eles não conseguiram fazer o ajuste correto, né? Aí falando, a câmera de 16mm não funcionou apenas por um período. E aí ele já, como quem diz, que droga, né? Largou, desistiu, né? Então ele falou: já posso dormir agora, porque realmente não estava dando certo para fazer esses registros. Daí eles perguntam lá, Edward White pergunta se ele fez fotos com a câmera. Ele diz: não, muitas não, talvez eu devesse me concentrar mais nisso. E enfim, permaneceu um mistério, né? Um fogo negro. Como é que você pode definir uma coisa, um fogo, como sendo negro? Não tem como. Mas lembrando, como a gente viu no vídeo anterior, o termo fogo passou a ser utilizado pela NASA para se referir a avistamentos no espaço, né? Avistamentos contra a superfície e tudo mais. Então ali possivelmente nós temos um avistamento de um objeto escuro contra a superfície da Terra, quando eles estavam sobrevoando a região ali do norte da África, Irã, Oriente Médio, aquelas áreas ali, né? Então é isso, meus amigos. Então esses foram os registros ufológicos da Gemini 4. Tá? Próxima semana iremos conhecer os registros ufológicos da Gemini 5. Então se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e acompanhe nossos próximos vídeos. Certo? Um grande abraço para vocês e até o próximo programa.